Um bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a quem nos vê através da página Omunga do Facebook. Obrigado. E eu vou ler uma nota introdutória. A migração é uma aspiração humana pela dignidade, segurança e por um futuro melhor. Faz parte do tecido social, que por sua vez faz parte da nossa própria composição enquanto família humana. Embora o processo migratório seja tão antigo quanto a existência da humanidade, o que é certo é que nos últimos tempos temos acompanhado fatores que o têm acelerado de forma exponencial e explosiva. Tais fatores prendem-se essencialmente com um desenvolvimento global desigual e desequilibrado, com o continuado recurso às guerras enquanto forma a dominação, a manutenção de sistemas políticos repressivos e ao agravamento das calamidades naturais e outras situações de caráter religioso e cultural. É bem verdade que nem sempre estes fenómenos migratórios foram bem aceitos pelas populações locais, que muitas vezes, devido ao choque de culturas, criam dificuldades de aceitação da diferença. Esta rejeição deve-se inúmeras vezes à inexistência de políticas concretas de inserção social das comunidades imigrantes, infelizmente. É desta forma que, desde o ano de 2018, a Omunga iniciou a abordagem da temática dos migrantes africanos, concretamente migrantes da África do Oeste africano, que se encontram em Angola, com o objetivo de contribuir para a construção de uma comunidade global baseada na solidariedade, onde a autonomia dos Estados seja o garante do respeito pela dignidade humana e dos direitos humanos. Sob o lema "Somos todos migrantes, ninguém tem moradia fixa na Terra", Papa Francisco. Muito gratos, Laura Macedo, por esta nota introdutória, para que possamos então também aqui acoplar os nossos estimados ouvintes a esta reflexão tão importante nesta fase em que o mundo é acometido por uma pandemia, em que as comunidades nacionais vão passando por várias dificuldades e, posto isso, surge-nos uma primeira questão, mas antes permitam que apresente os intervenientes desta mesa redonda nesta manhã. Está connosco o Sr. Diallo Mamadou Abdoulaye, conhecido por Cali, que é secretário-geral da Comunidade Oeste Africana em Angola. Bom dia, bem-vindo e gratos por ter acedido ao convite da Omunga. Muito bem, temos também a presença do Sr. Helder Tumicha, que é chefe de operações da Agência da Organização das Nações Unidas para a Migração, OIM. Bom dia, bem-vindo. Está também conosco a senhora Catarina Vitoriano, do SME. Ela responde pelo gabinete jurídico. É um prazer tê-la aqui. Esperamos que nos ajude a dissipar várias das questões que se colocam por esta altura em torno da situação dos migrantes em Angola. Claro está, um dos anfitriões é advogado da Omunga, o senhor Francisco Sebastião. Bom dia, bem-vindo. Deixa-me só muito rapidamente enquadrar os nossos ouvintes, dizer que a Omunga é uma organização surgida em 1998 como projeto da organização Ocotiuca. Tem como missão promover, divulgar e monitorar em Angola políticas para a infância e juventude que garantam o exercício dos seus direitos e deveres. E a olhar para questões que se prendem com o tempo. Não temos tempo a perder, vamos passar para aquilo que nos congrega aqui esta manhã. Eu gostaria que começássemos por fazer um enquadramento. A situação dos imigrantes e refugiados em Angola, particularmente em fase de pandemia, que é uma situação que veio sacudir as estruturas sociais, separa os cidadãos nacionais, fala-se em várias dificuldades. Como é que estão, por esta altura, os imigrantes e refugiados? Vamos começar então pelo Sr. Diallo Cali, para que nos possa fazer um enquadramento. Muito obrigado. Bonjour. Eu queria falar só em francês porque a minha portuguesa não é academia. Vocês vão me desculpar. Mas percebe-se.
pode me desculpar, eu queria só intervir em francês. Se esse não vai prejudicar algumas coisas. Pode. Recebo aqui o sinal da organização em como o senhor Diallo pode comunicar-se em francês, é isso? Temos condições para tradução? Não temos condições. Pode ir tentando. Nós vamos perceber aquilo que diz. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado de me dar essa palavra hoje, porque eu estou muito contente de ter à frente dessa organização, o Munga, por falar de nossos compatriotas que vivem em Angola. Nós temos uma organização que se chama Organização UCOA, União da Comunidade da África do Oeste em Angola, que foi reconhecido dia 23 de agosto de 2006 aqui no lado do governo angolano. Então, nós temos aqui, nosso objetivo é de criar uma harmonia, uma boa colaboração com o povo oeste-africano e com o cibo-africano também, em si, também com o povo angolano. Quantos oeste-africanos são controlados pela vossa organização? Bom, são 16 países que estão dentro da nossa organização, que são da Guiné-Conakry, da Guiné-Bissau, do Senegal, do Gâmbia, da Sierra Leone, de Libéria, da Costa do Marfim, do Togo, de Benin, de Nigéria, de Niger e da Mauritânia. E por esta altura, qual é a situação real destes vossos controlados, destes imigrantes? Esse imigrante está, bom, é muito bem, nós estamos bem recebidos em Angola, está bem, nós vamos dizer em si, mas também nós temos algumas dificuldades. Dificuldade de ter um documento por ficar fixado normalmente de dentro do país, porque quando você está ilegal, é uma situação muito perigosa. Perigoso de dentro que você não consegue fazer nada. Também fazer, por exemplo, abrir uma conta bancária, te dá problema, sair e entrar em uma situação muito complicada, também ficar de dentro de alguns armazéns escondidos, que não pode saber mesmo. Normalmente, a lei angolana não está bem integrado, ele tem obrigação de ficar escondido a todo momento. Isso dá muita dificuldade. Também, eu vou dizer que, desculpa-me, alguns pensam que a comunidade oeste-africana que está em Angola vive como um país de povo de baixa importância. Mas não, porque tem alguns que são muito bem, são engenheiros, são doutores, são também grande professor, tem tudo só de dentro. Mas não conseguem exercer as vossas profissões pela falta desta documentação a que se referia? Não, porque agora esses homens de valor que estão dentro da nossa comunidade, quando ele não tem documento, ele não pode fazer a experiência do conhecimento dele. Ele pode só ficar escondido de dentro. Por esse caso, que tem muito que está de dentro da cantina por se viver. Mas alguns, a profissão dele não é essa. São mesmo várias coisas que podem, socioeconômicas, que podem fazer avançar a Angola, nesse senso. Egalement, o ex-africano que você está vendo, tem muita importância, porque ele está dando emprego a várias pessoas. Pessoas, dizem, de dentro de casa, tem emprego, dentro de cantina, também tem motorista, tem pessoa que lhes ajuda a fazer negócio dele. São os angolanos. Ele está a criar alguns empregos, que está muito bem a importância também, que faz tranquilo de lutar contra o banditismo, e também de bandido,
em si, é também dar alguns economia no país. Também. Muito bem. Nós já voltamos ao Sr. Cali, porque tocou em aspectos muito importantes que têm a ver com a documentação e já vamos falar da legislação existente em relação a isto, se está execuível ou não, quem é que deve se responsabilizar por isso, mas para notas introdutórias e para que nos possamos enquadrar melhor. Angola tem uma política migratória, eu não sei se será inclusiva, se exclui e se está execuível, já que se tivéssemos de facto a implementação desta política, talvez problemas destes que estivemos aqui a ouvir em instantes não fossem a tónica também deste debate. Senhor Sebastião, às quantas aqui andamos? Ao Munga, que informações é que tem? Permita-me retirar a máscara, porque confesso que teria alguma dificuldade. Está difícil, não é? Em expor as minhas ideias estando com a máscara sobre o rosto. Eu não sei se eu sou efetivamente a pessoa ideal para lhe responder a esta pergunta, até porque eu não integro o órgão angolano cuja responsabilidade exatamente de executar e fazer cumprir toda uma política de imigração que foi traçada pelo Estado angolano. Talvez a nossa colega aqui do painel do SME estará em melhores condições mas para certamente a Umunga tem alguma visão. Exatamente, mas enquanto colaborador da Umunga, enquanto cidadão, eu particularmente, em função também da própria minha experiência enquanto cidadão, também com uma vivência no estrangeiro, eu acho que Angola tem um país amigo da imigração. Portanto, acho que nós temos... O povo angolano em si é um povo muito caloroso. Os imigrantes em Angola não apresentam dificuldades maiores, comparando, por exemplo, com outras realidades. Parece-me que algumas dificuldades que os imigrantes enfrentam naquilo que é o seu processo de integração, elas não deixam também de ser vistas numa perspectiva conjuntural. Sabes que o nosso país, do ponto de vista do funcionamento das instituições públicas, ainda é um país que ainda temos grandes desafios. As nossas instituições ainda têm algumas debilidades e mesmo do ponto de vista também de dever de consciência ou dever de consciência daqueles indivíduos a quem a lei encarregue a missão de fazer cumprir a lei, também estamos muito longe daquilo que seria o quadro ideal. Mas numa só palavra, eu entendo que Angola é um país amigo da imigração. Até porque, de algum trabalho que a Muga fez, conseguimos perceber que há um conjunto de situações que o Estado angolano tem sido bastante benevolente na forma como ele reage a algumas situações que, num olhar rigoroso da lei, elas podiam ser consideradas ou tipificadas como crimes, mas ainda assim o Estado angolano acaba por conceder aos próprios imigrantes um tratamento mais favorável. Deixa eu dar um exemplo concreto. Por exemplo, o imigrante que for flagrado nas zonas, por exemplo, de exploração diamantífera, como é o caso da Lunda, a se dedicar a essa prática, portanto, ele incorre num crime. Mas o que o Estado angolano faz? Mais do que criminalizá-los ou condená-los, o Estado angolano limita-se a proceder ao seu expatriamento. Repare, não deixa de ser uma medida, de alguma forma, suavizada das próprias autoridades nacionais. Como o Estado angolano poderia, eventualmente, mais do que expatriá-lo, poderia previamente responsabilizá-los criminalmente e, como consequência dessa responsabilização criminal, esses indivíduos deveriam ser necessariamente expulsos do território nacional. Repare que o Estado angolano faz diferente. E muitas das vezes esses indivíduos até são expatriados sem que sejam privados da sua liberdade. Nós tivemos, em função da nossa deslocação, por exemplo, para as Lundas, tivemos casos concretos em que os cidadãos não foram privados da liberdade, apresentaram-se às autoridades, apresentaram os seus meios de subsistência, que viabilizou o seu próprio expatriamento e, portanto, eles foram expatriados sem que o Estado angolano previamente os privasse da liberdade.
Temos, claro, muitos desafios pela frente e que não são poucos, temos grandes, mas ainda assim continuo a ter um olhar muito otimista e muito positivo, não obstante algumas críticas também que a Umunga faz, em função do nosso dia a dia, não é? No trabalho que nós vamos fazendo com este segmento da nossa população, mas, de modo geral, o Estado angolano, o nosso país é um país amigo e é um país simpático à imigração. Muito bem. Quando tivermos que falar da temática dos centros de detenção, vamos ver se há de facto esta simpatia, mas deixa-me passar aqui para a senhora Catarina Vitoriano, que vem pelo SME, e gostaria que lhe colocasse a mesma questão para que nos possa ajudar a entender se de facto Angola tem uma política migratória funcional. Muito obrigado pela oportunidade. Para dizer que a política migratória de Angola foi um documento aprovado em 2018, portanto, este documento devia ser monitorado ou a sua aplicação devia ser controlada por um observatório migratório. Portanto, ainda não temos uma legislação sobre a criação desse observatório, apesar de ser esta a intenção. Por que razão não temos este observatório? Portanto, é um diploma legal que deve ser aprovado pelo governo, não é? Já está encaminhado, já está entregue, portanto, nós, Serviço de Migração, estamos à espera da sua publicação o mais rápido possível. Portanto, há um atraso, portanto, estamos à espera. Mas dizer que a política migratória é um documento de aplicação de vários órgãos, portanto, todos os órgãos do Estado em si estão obrigados e estão revistos na política migratória, devem, portanto, de certo modo, observar aquilo que a política migratória rege. A política migratória, se é funcional ou não, eu digo que é funcional, que muitas das coisas que a política migratória prevê já são aplicáveis, já são uma realidade, muito antes até da sua aprovação. Já funcionavam. Quais é que estão em aplicação essencialmente? Muitas, portanto, digo da própria facilitação de imigrantes, a própria lei de migração que foi aprovada, reviu-se na política migratória, apesar de ser que foram trabalhadas quase ao mesmo tempo, mas reviu-se a facilitação de concessão de vistos, a isenção de certos países para a concessão de vistos, portanto, certos países que estão isentos de concessão de vistos, portanto, podem entrar em território nacional, uma série de outras situações, mesmo a nível de uma tese para a concessão de vistos de trabalho. Portanto, temos várias aplicações. A política migratória é muito extensa, apesar de uma boa parte dessa política ainda não ser uma realidade, mas digamos que o governo tem trabalhado e nós também, acredito que todos os outros órgãos têm trabalhado para a sua implementação e, tanto, é um trabalho que tem que ser feito e, paulatinamente, poderá ser, tanto, aplicada na sua globalidade. Vamos passar para a OIM, Sr. Helder, a mesma questão, porque precisamos ter estas diferentes visões das variadas organizações que trabalham nesta área da migração. Como é que avalia a política nacional angolana? É inclusiva ou nem por isso? Muito obrigado. Em primeiro, eu queria só corrigir o nome. O meu nome é Alberto Muxa. Alberto Muxa. Tumuxa. Sim, Alberto Muxa. Muito obrigado. Não, Helder. A princípio, só para relaxar que é um desafio, não é só para Angola, mas também um desafio para os países africanos. Falando da política migratória, a OIM tem destacado, tem trabalhado em conjunto com a imigração, o Ministério do Interior, para podermos termos esse instrumento. Isso foi nos anos passados que a OIM, junto ao Ministério do Interior, trabalhou no processo, advogou. Qual é o objetivo principal da OIM? Advogar que o país tenha essa política migratória. Essa política migratória vai facilitar que os utentes, os pontos focais, os usuários, o gestor das fronteiras tem acesso do que o Estado quer e o que quer com isso fazer quando estão encarados perante um imigrante. É nessa base que a OIM trabalha para advogar. Mas ainda muita coisa
que falta fazer, porque a mesma política migratória ainda não está totalmente partilhada para todos, dizendo que até, posso dizer, talvez certos oficiais ainda não têm acesso a esse instrumento, por razões alheias. As razões essas que nós conhecemos, que se colocarmos, por exemplo, estar num site, né, todos têm acesso a essa política migratória. Então, a necessidade do governo, através do seu Ministério do Interior e o Departamento de Imigração, fazer a divulgação dessa política migratória para que sirva para todos e todos, inclusive acesso aos imigrantes. Os imigrantes devem saber o que o governo pretende e quando chega a um ponto de entrada, o que o governo exige dessas pessoas, aonde que pode ser. É a razão pela qual que a OIM tem trabalhado já com o governo para fazer um processo de encaminhamento. Quer dizer, essa política está nos a levar a outros patamares, seguindo os padrões internacionais sobre imigração. Em suma, posso dizer que sim, já existe a política migratória, que é um passo mais valioso para o país, mas ainda falta muito e falta a divulgação dessa mesma política migratória para que todos tenham acesso. Muito bem. Vamos passar para um outro assunto que é também bastante fraturante naquela que é a nossa visão. Angola aprovou a Lei 10/15, de 17 de junho de 2015, claro, em consonância com as disposições dos instrumentos jurídicos internacionais, que aderiu à Convenção de Genebra, Protocolo de Nova Iorque e a Convenção da Organização das Nações Unidas, da Unidade Africana, melhor, relativas à proteção dos refugiados. E esta lei extinguiu o COREDA, não é? Que era o Comitê Nacional dos Refugiados, e instituiu aquilo que se chama Conselho Nacional para os Refugiados. Estamos a olhar para essa questão devido à insuficiência na fluidez para a concessão e renovação de documentos a que se referia, não é? Para os refugiados. Um refugiado sem documento depois corre o risco de ser apátrida, e há também a privação de uma série de direitos básicos como o acesso à educação, o acesso ao trabalho. O senhor Diallo dizia aqui há instantes que muitos do Oeste africano são engenheiros, têm profissões que até seriam benéficas para o nosso próprio país. A questão que eu gostaria de colocar é: por que é que se diz que o Conselho Nacional dos Refugiados não está funcional? O que é que se passa? Sim, pode. A realidade é que o Conselho Nacional de Refugiados, não digo que não está funcional, está funcional. Está funcional e enfrenta algumas dificuldades. Há um trabalho todo a ser feito para que os documentos emitidos aos refugiados sejam documentos de maior segurança, porque para além dos refugiados existem os refugiados de facto, os cidadãos que necessitam de proteção de facto, existem também aqueles que se aproveitam da fragilidade da documentação e todo o resto da proteção que é dada a estes cidadãos. E, portanto, há um trabalho a ser feito junto com a OIM, a Acnur, para que os documentos dos refugiados sejam documentos mais condignos, de maior segurança. Portanto, quando diz que é um trabalho que está a ser feito, o que é que está a ser feito de facto? O que está a ser feito de facto, há um processo de criação de novos cartões de refugiados. Esse é um trabalho que está a ser feito com a Acnur, portanto, é um trabalho que está a ser feito com a Acnur de fazer-se também um registro, um novo cadastramento dos refugiados em todo o território nacional, refugiados requerentes de asilo. Não temos ainda as estatísticas fiáveis? De quantos refugiados, quantos requerentes de asilo, sim. Angola, neste momento, em refugiados e requerentes de asilo, nós temos uma população de mais de 65 mil cidadãos. Das diferentes nacionalidades? De diferentes nacionalidades. Isso, para aí, 35 mil cidadãos, ou mais de 35 mil cidadãos são refugiados de facto, e temos volta de 30 mil cidadãos requerentes de asilo. Portanto, de facto, estes de acordo com os registros que nós temos. Portanto, mas ainda deve ser feito mesmo um cadastramento de todos estes cidadãos, um novo cadastramento,
porque alguns cidadãos têm cartões, são requerentes de facto, mas há falta de um processo como tal junto do serviço para tanto de registro deste cidadão, mas ele tem um cartão autêntico. Então é preciso fazer um novo recadastramento, organizar os processos. Portanto, é todo um trabalho que está a ser feito com o Acnur, que tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Portanto, criar as condições de emissão desses cartões, registro, etc. Portanto, vai ser um trabalho que vai ser feito a nível nacional. Portanto, a partir de quando? Não posso precisar o prazo. Não posso precisar o prazo. Só posso lhe dizer que é um trabalho que está a ser feito, está a decorrer. O Acnur tem nos ajudado muito nesse sentido. Digamos que existe vontade deste trabalho ser concluído o mais rápido possível, porque nós temos conhecimento das dificuldades e a fragilidade a que estão sujeitos esses cidadãos. Prontos, vamos esperar que tudo venha a ser o mais rapidamente possível concluído. Mas neste momento, só para que nos possa fazer entender, apesar de existir esta debilidade em termos estatísticos, o que deverá levar a este censo da população migrante, tal como disse, mesmo sem algum horizonte temporal, há quantos refugiados e pessoas requerentes de asilo é que foi atribuído o cartão anterior? O cartão anterior, neste momento, só temos tanto cidadãos refugiados com cartão anterior. O CNR ainda não emitiu novos cartões. Eu estou a falar, portanto, os 35 mil ou mais de 35 mil cidadãos refugiados em território nacional são detentores do cartão anterior. Portanto, neste momento, todos caducados, portanto, por causa da extinção do Coreda. Pois, mas há também a situação, já que estamos a falar da questão dos cartões, há situações com as quais tivemos contacto em como um mesmo cartão de refugiado pode ter a imagem de um indivíduo, mas que corresponde a vários. Aqui há a situação das cópias, da falsificação destes documentos. Na verdade, eu trabalho com os imigrantes. Não vou responder diretamente ao que concerne aos refugiados, apesar que são instituições semelhantes. Exatamente. Mas temos os papéis diferentes dentro da UN, dentro das Nações Unidas. Eu gostaria só apenas de mencionar um ponto mais importante. No último pacto que se realizou, o problema maior que foi identificado foi da identificação, aonde que todos os Estados que assinaram ou que ratificaram esse pacto global comprometeram-se de fornecer ou de entregar os documentos tanto aos refugiados como aos imigrantes. No entanto, nós temos um déficit a nível do país. Eu falo em nome da organização que controla ou que tem acesso às informações dos imigrantes. Temos um déficit. O déficit que nós temos é a partir do primeiro ponto da partida. Qual é? Ponto de entrada. O país tem fronteiras. As estruturas que lá existem não têm condições de ter dados ou de guardar ou de manusear os dados dos imigrantes, porque, vejamos... Estamos a falar em condições técnicas? Sim, são condições que permitam que os dados fluem da fronteira, do ponto de entrada até ao topo, onde que é inserido uma base de dados que vai fornecer uma visão ampla de onde que estão, quando que entraram e quanto que nós permanecemos com eles. Porque a migração em si, todo homem, todo refugiado, no momento do seu passo, ainda não encaminharam o processo para os próprios departamentos para definir que essa pessoa é refugiada ou asilo político, é considerada pessoa migratória. É nessa fase que a estrutura em si, que do Estado, deveria já começar a contar e encaminhar e saber onde que está as pessoas. É nesse ponto, como esse frágil ponto de como conseguir encaminhar a tutela, que é o órgão, por exemplo, da imigração, que controla essa gente,
onde que surge certas vezes falha, e quando um migrante entra, tanto faz asilo político ou um refugiado, quando entra dentro do país, ele não se demonstra temendo que vai ser expulso, temendo que vai ser repatriado à força, porque não houve os próprios mecanismos para prosseguimento. Do ponto fronteiriço, para onde é que devia ser encaminhado este migrante? Bom, os imigrantes, primeiro, nós nem todas as fronteiras, acho que de Angola, se não me engano, não sei se a chefe da imigração pode me corrigir, não sei se todas as fronteiras de Angola têm os homens de imigração. O que eu saiba, existem fronteiras que ainda têm pessoas como polícia de fronteira e as Forças Armadas, posso considerar talvez num dos casos. Esses não estão ainda treinados. É a razão pela qual que eu volto atrás a dizer que essa política migratória que o governo hoje em dia pus à mesa ao povo angolano, dizer que temos a política migratória, tenho certeza de que quando vai ser distribuída, quando todo mundo vai ter acesso a essa política, vão saber bem encaminhar e vão saber muito bem de como definir as políticas de documentação, tanto faz os imigrantes ilegais, tanto faz os refugiados e outros mais que procuram um refúgio ou procuram uma segurança ou um trabalho dentro do país. No meu ponto de vista, eu recorri a dizer que os governos se prontificaram nesse pacto global, que é um recente instrumento que vai facilitar. Eu acho que é a base disso que a chefe da imigração mencionou, que está em processo. Além dos instrumentos do Estado que já existem, mas há certos Estados que ratificaram esse pacto para o efeito da documentação. Deixa-me só dizer que a qualquer momento podem intervir, por favor. Se quiserem fazer acréscimos ou se quiserem rebater, estão mesmo abertos os microfones para que possamos paulatinamente ir passando para outras questões, mas creio que esta da identificação é muito importante. Sim, a senhora Catarina. Senhora Catarina, deixa-me só cá meditar um bocadinho sobre a explicação da colega de painel. Dizer que o Conselho Nacional ele está a funcionar, é funcional, é muito discutível, porque a questão é, se perguntares ao imigrante, ou ao refugiado, ou ao cidadão normal, quais são os critérios que nos permitem avaliar a funcionalidade de um determinado órgão através dos seus frutos? E repare, quando diz que o Conselho é funcional, é muito problemático, porque esse mesmo Conselho que foi instituído há coisa de 3 ou 4 anos, se não estiver em erro, envolvido esse tempo, não consegue até hoje emitir novos cartões, quer para requerentes de asilos, quer para refugiados. Portanto, dizer que esse Conselho é funcional é muito discutível. Repare, se nós olhamos para o Coreda, nós falamos de um órgão que era localizado, que os indivíduos tinham como se dirigir a ele, o que não acontece com o Conselho. Certamente me vai dizer que ele funciona junto das instalações do SNE, mas se perguntar a um refugiado ou a um imigrante, ele vai dizer que não conhece exatamente qual é o departamento, qual é o compartimento no edifício do SNE onde funciona o Conselho, e mais do que isso, nem sequer conhece quem é o responsável, qual é a entidade que responde por este órgão. Eu acho que, na verdade, o Conselho não funciona. Aliás, eu acho que é uma espécie de uma inércia total relativamente ao Conselho, porque essa inércia depois é que provoca grandes constrangimentos no dia a dia do imigrante. Se há um dos grandes bicos de obra no processo de integração dos imigrantes e refugiados, tem exatamente a ver com essa ausência total do Conselho. Depois temos aqui outro problema na própria questão da falta de fluidez de algumas informações que integram a própria política de imigração dentro do Ministério do Interior, que é o órgão que no caso também tutela o SME. Ou seja, dito isto por outras palavras, o agente que normalmente atua, o imigrante ou o refugiado, nem sequer tem conhecimento que aquele cartão que o refugiado vai exibir, que já está caducado, só está caducado porque esse mesmo refugiado não tem a possibilidade de renová-lo por força da extinção do Coreda e em virtude do Conselho não emitir até a data novos cartões. Então o que é que o polícia faz? Como ele está mal informado,
E ele acaba por proceder logo à detenção desse mesmo imigrante, partindo do princípio, e esse é no fundo uma concepção geral, de que um documento caducado é um documento inválido. Se esse documento não é válido, portanto, o procedimento que eu devo tomar é encaminhar esse refugiado ou esse requerente de asilo para o quê? Para a esquadra policial. Quando, na verdade, aquele refugiado ou aquele requerente de asilo, em bom rigor, não está numa situação de ilegalidade. Ou seja, a suposta invalidade do seu cartão não resulta de uma atitude deliberada do imigrante, mas sim resulta do quê? Do facto de inexistir no nosso país um órgão competente para responder o quê? Às aspirações dos refugiados ou requerentes de asilos no que toca à renovação ou à emissão de um cartão que lhe habilite a estar em Angola legalmente. Então isso é muito problemático, isso é muito bonito na teoria, mas se perguntar a um refugiado ou a um requerente de asilo se disser que o Conselho funciona, claramente que eles já até podem enfim, ter uma reação quase que escandalosa, porque realmente o Conselho não funciona, ele não funciona. E é preciso que o governo angolano faça um esforço tremendo nesse sentido. A minha questão até não está só no funcionamento em si do Conselho. Se o Conselho não funciona, se o Conselho não emite novos cartões, se o Conselho não está a revalidar os cartões anteriormente emitidos, o CME tem a obrigação, não só legal como moral, de emitir uma circular a informar que efetivamente a ausência de validação dos cartões deve-se exatamente a questões que são imputáveis ao SME e não aos cidadãos, não aos refugiados ou requerentes de asilo. Sendo assim, esses cidadãos, esses requerentes de asilos ou esses refugiados, em momento algum, poderão ser reputados como o quê? Como refugiados ilegais ou como requerentes de asilos em situação de ilegalidade. O CME também nada faz quanto a isto. O que é que acontece na prática? O indivíduo ele é flagrado na rua, exibe um cartão que já está fora do prazo de validade, ele é encaminhado para o centro de detenção, é internado naquele centro de detenção, quer dizer, que é em bom rigor de uma cadeia, fica lá 4 meses depois lhe é restituída a sua liberdade, porque entendeu-se que, na verdade, ele não renovou o cartão, porque o Conselho não está a emitir, e a questão prática, e a questão que vale milhões e esses 4 meses que ele ficou detido, não há qualquer tipo de sensibilidade por parte do Conselho Nacional, não há qualquer tipo de... A quem nós vamos atribuir as culpas? Não é apenas o meu contributo relativamente ao funcionamento, essa ideia, enfim, muito fantasiosa de que efetivamente o Conselho está a funcionar. Antes do senhor Diallo responder, vamos só dar oportunidade à senhora Catarina, parece que precisa de rebater aqui. Não, só para dizer que isso é uma realidade, isso tudo que descreveu é uma realidade, e assim visto, né, portanto, a partir do olhar de um refugiado, do requerente de asilo, que o CNR não funciona como tal. Realmente existe uma apatia, existe um funcionamento muito lento deste órgão, não é? Que não é propriamente um órgão do Serviço de Migração. Portanto, o CNR é um órgão multissetorial. Nesse momento, o seu secretariado é a Direção de Asilo e Refugiados do Serviço de Migração. Onde é que está localizada a estrutura? Está mesmo localizado no edifício central do Serviço de Migração. Portanto, o secretariado é mesmo a Direção de Asilo e Refugiados. Este secretariado, que funciona mesmo no edifício do SME, é que tem que responder por estas situações. Realmente, assim visto, tal como descreveu a situação dos refugiados fora, portanto,
fora tanto na sua vida normal, serem presos, serem encaminhados, é uma realidade. E só posso dizer que é uma infeliz realidade. E nós daqui a pouco já vamos falar da questão das detenções, mas a minha questão é, antes de passarmos para o Sr. Diallo, enquanto, já que dizia que não há um horizonte temporal para que se faça o censo e se comecem a emitir os novos cartões, não devia existir algum documento, sei lá, de transição que garantisse o exercício dos direitos do migrante, seja ele do refugiado ou requerente de asilo, para que não estejamos aqui a violar também o direito humano destas pessoas básico, porque a inexistência dos documentos não automaticamente anula a existência física do cidadão, do indivíduo. Exato. Se calhar esta questão de um documento, digamos, provisório, não é, para acautelar a situação destes cidadãos, se calhar essa será uma recomendação que vamos levar daqui deste encontro, né? E vamos ver como a direção de Asilo e Refugiados e como o próprio CNR vai reagir a esta opinião. Portanto, mas esta é uma questão que deve ser mesmo avaliada e decidida pelo CNR em si. E por que o SME não pensa na existência deste documento transitório, por exemplo? Pode ligar, faz favor. Sim, a questão dos refugiados, portanto, é uma questão que deve ser, portanto, não é só uma questão do SME, é uma questão de Estado, é uma questão que, por esta razão, é decidida por um órgão multissectorial. E então fica muito difícil o Serviço de Migração, por si só, né, tomar essa decisão. Mas acredito que, se calhar, por ordem ministerial, ou seja, propondo essa solução, talvez o Serviço de Migração possa tomar essa iniciativa, portanto, de forma unilateral. Mas a verdade é que a questão do refugiado é uma questão tratada por vários órgãos. Eu acho que deveria estar mesmo aqui o senhor convidado do Ministério da Justiça, que é um órgão também fundamental. Deixa-me só lembrar aos ouvintes que nós convidamos o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Infelizmente temos aqui a cadeira vazia, não é? Só para lembrar. Mas o Sr. Diallo pedia um ponto de ordem. Muito obrigado. Eu vou dizer obrigada muito a esse senhor, que eu esqueço o nome dele. Francisco. Sim. Bom, no parte de imigração, é uma política hoje internacional que está a surgir do mundo interno. Aqui em Angola, a imigração está a fazer um bom trabalho, está muito bem caminhado de organizar a imigração nesse momento, porque não é muito tempo, do dia 23 do mês passado, nós já fizemos uma reunião como diretor nacional de imigração. Ele já nos informou que daqui a alguns dias, que eles vão iniciar a emitir novos cartões de refugiado. Não garantiu datas? Não garantiu, porque ele diz que a pandemia ainda está a prejudicar esse trabalho, porque é um trabalho muito duro. Mas nós estamos a sofrer muito também, no caso desse, porque muita pessoa mal intencionada está a entrar dentro dessa situação, porque, como diz a nossa irmã aqui, por ter direito caminho de afrontar a imigração e chegar no balcão de imigração em si, entregar documentos, revalidar documentos, dá muito trabalho por alguns de nós. Tem medo também, muitos têm medo de ficar à frente de imigração, porque de vez ele pode vir, fazer um trabalho, ele fica detido, ele estão a fugir das coisas. Por esse caso, alguns lhe pedem dinheiro, vão mesmo de dentro de uma farmácia, eles são analfabetos, mas isso dele. Vai entrar de dentro de uma farmácia, faz um carimbo, lhe entrega e dizer que já está validado. Mas cá ele sai, ele vai encontrar uma polícia na rua, vai lhe pôr na cadeia. Ele já perdeu dinheiro,
perdeu também vai ficar detido, como em si, não tem ninguém que vai lhe ajudar, ele não tem aonde fazer recurso. Em si, nós também estamos a reorganizar essa situação, junto com a imigração, vamos tentar ter uma harmonia por facilitar a nossos compatriotas, porque não tem muito medo de imigração, eles são de nossa parte, porque se nós estamos sentados aqui, porque tem um departamento de imigração que dá papel, que nos facilita uma integração. Então, nesse caso, que a imigração tem que fazer muita atenção dessa situação, dessa prática de anarquia que está lá de dentro dessa regularização de documentos. Também ele tem que fazer também uma atenção, está aqui a patrão de imigração. Nós estamos aqui, uma organização reconhecida, que facilita muita coisa, porque nós estamos a sensibilizar a comunidade oeste-africana de ficar tranquilo, de ficar bem comportado, a seguir a lei angolana, não se brutaliza, não se luta com a autoridade angolana, nós estamos a sensibilizar tudo, todo mundo, porque fica bem disciplinado. Mas, nesse senso também, nós vamos criar uma oportunidade de fazer uma interface entre a imigração e ele, por facilitar o trabalho também de imigrações, porque fica acompanhado do trabalho. Tudo vai normalmente. Então, muito obrigado. Sim, deixa-me só dizer aos ouvintes que estamos a olhar aqui para a problemática da migração em Angola, caso especial dos migrantes e refugiados do Oeste Africano, problema dos apátridas em Angola, causas, consequências e soluções. Temos o SME presente, temos o advogado da Umunga, o senhor Alberto também, que é chefe de operações da agência da ONU para as migrações, e o senhor Diallo Mamadou Abdoulaye Kali, que é secretário-geral da Comunidade Oeste-Africana em Angola, CDAO. Estamos a emitir para as ondas da Rádio Eclésia e também em direto para a página do Facebook da Umunga. Você pode aí acompanhar-nos. O senhor Sebastião pediu um ponto de ordem. Era só em relação, só para reforçar aqui uma coisa, em relação à questão do Conselho Nacional para os Imigrantes. A sugestão que foi apresentada aqui era no sentido de se emitir um documento transitório que visasse, na verdade, fazer com que os refugiados ou requerentes de asilos, independentemente dos documentos que são portadores, se encontrassem ou estivessem ou fossem considerados como estando numa condição legal. Eu acho que essa sugestão é boa, mas ela é muito burocrática e dispendiosa. Porque isso de emitir novos cartões, isso depois exige uma máquina administrativa enorme e custos enormíssimos. Que solução seria viável? Uma solução simples e bastante execuível. Era, tal como acontece, fruto do estado atual que nós vivemos, do Covid, o CME poderia eventualmente fazer sair uma circular através da qual prorrogasse automaticamente todos os documentos que foram emitidos na vigência do COREDA e cuja revalidação não pode ser feita por força da extinção do COREDA e por força da ineficácia ou inércia do próprio Conselho. Através de um simples documento. Acontece que em Angola, tal como acontece, por exemplo, na Europa, se as pessoas, por força da situação em que nós vivemos, não podem revalidar os seus documentos, o Estado tem a obrigação de fazer o quê? De suspender automaticamente o prazo que conduziria ao quê? À caducidade daqueles mesmos documentos. Através de uma simples circular nós resolvemos isso. Não precisamos emitir novos cartões. Não precisamos daquelas soluções mágicas. Uma solução simples, um único documento, uma única circular, através da qual consideram-se renovados todos aqueles documentos até
em termos objetivos, o Conselho poder emitir efetivamente novos documentos, até lá nós devemos considerar aqueles documentos como sendo documentos válidos, plenamente válidos e eficazes à luz da nossa ordem jurídica. O que nós não podemos fazer, não é aceitável, é que o cidadão pague por um erro que é cometido pelo próprio Estado. Não podemos imputar essa responsabilidade ao cidadão, devemos imputar essa responsabilidade ao Estado. Podem até nos dizer, não, mas o cidadão depois ele acaba por ser, caso eventualmente ele seja detido por força de uma má interpretação em função do documento de que ele é portador, mas depois lhe é restituída a liberdade. Mas eu tenho sempre dito o seguinte, as pessoas não têm a mínima noção do que é ficar um dia privado da liberdade. Quanto mais 4 ou 6 meses. As pessoas não têm a mínima noção. Aliás, nós estamos agora a sentir isso na carne. Ficamos em casa, no ar-condicionado, com televisão, com música, mas estamos fartos por causa do Covid. Quanto mais o indivíduo que é privado da liberdade e é encaminhado a um centro de detenção, que é rigorosamente uma cadeia, uma prisão. Portanto, adotando uma solução como esta, nós resolvemos o problema. Muito rapidamente, antes de passarmos para a questão das detenções e outras que fazem parte deste nosso debate, era só para colocar uma questão à nossa representante do SME. Foram aqui avançadas soluções que pudessem facilitar uma transição menos dolorosa para os nossos irmãos, assim tratando, considerando que somos todos imigrantes, não é? Pensou-se em algumas destas ou não e porquê? Para falar a verdade, eu não vou poder esclarecer essa questão, se pensou ou não nestas soluções, né? Portanto, é uma área na qual eu não trabalho. Mas eu acredito que, a partir daqui, eu poderei levar essas duas soluções e, se não foi pensado ou não foi cogitado, a partir daqui eles poderão, então, pensar portanto, nessas duas soluções e adotar a que melhor, portanto, convier. Uma outra situação que eu queria, se calhar, abordar é a questão da detenção. Portanto, um bocadinho na detenção, se calhar, vamos assim dizer, porque a questão e aquilo que, portanto, o senhor daqui do CDU, o senhor Diallo? O senhor Diallo avançou, é que existem aproveitamentos. Portanto, nós vamos dizer mesmo que os cidadãos requerentes de asilo e refugiados são disciplinados, são cidadãos disciplinados. O problema é aqueles que, aproveitando-se das fragilidades e até um pouco da desorganização que tem, portanto, a atribuição destes documentos, fotocopiam os documentos e etc. E aí é que está o grande problema. Estes, se calhar, é que criam problema àqueles que realmente têm essa proteção. Daí que, digamos que o cidadão que muitas das vezes apresenta o cartão e apresenta o documento não é refugiado, não é requerente de asilo. Daí a desconfiança das autoridades e a atuação, se calhar, um pouco desmedida das autoridades no tratamento destes cidadãos. Porque... Mas não há imigrantes nem requerentes de asilo detidos nestes centros? Exatamente. Não há? É isso que eu estou a dizer. Exatamente por causa destes que falsificam, a atuação das autoridades é um pouco mais rígida, por causa da falsificação. É o único fator que leva os migrantes a esses centros? A falsificação de documentos? É a única causa que os põe lá? Exatamente por causa da desconfiança da falsidade. Grande parte dos cidadãos que aparecem com esses documentos, muitos deles são falsos, são falsificados, muitos deles não têm registro. Portanto, são cidadãos que se aproveitam da situação dos outros para fazer também passar a sua. Não existe uma outra razão para levar um refugiado ou um requerente de asilo como tal, com documentos e com direitos garantidos como tal, à sua detenção. Não existe uma vontade do Estado de prender estes cidadãos ou como se fossem, digamos, malfeitores. Não. A razão é que, dentro daquilo que é a obrigação do Estado em regular e, tanto, não deixar que existam esses aproveitamentos, infelizmente tem esse tipo de atuação, se calhar um pouco exagerado, um pouco de excesso de zelo das autoridades, dos agentes que detêm, morosidade na confirmação dos documentos também, que leva o tempo na detenção, se calhar é isso, mas é uma situação que, digamos, só mesmo passando por a entrega de documentos fiáveis, portanto, com maior segurança,
um novo cadastramento para saber quem é quem, portanto, separar aí o trigo do joio, é que vamos poder garantir uma maior tranquilidade destes cidadãos. Quantos detidos é que estão neste momento nesses centros de Luanda, Lunda Norte e Cabinda? Não posso precisar este número de detidos a nível nacional nos centros. Existem muitas razões, não só requerentes de asilo, refugiados. Existem muitas situações que levam os cidadãos... No centro de Luanda, por exemplo? Não sei Também precisar. não consegue precisar? Não consigo precisar. Mas existem muitas situações, entre falsificação de documentos e outros, ilegalidade, etc. E esses cidadãos têm tido direito à defesa, tal como está exposto na lei de 2015? Têm tido este direito? Não? Mas cidadãos refugiados? Sim, estes que às vezes por um mal-entendido vão parar nesses centros de detenção, porque tem havido esses casos. Tem havido esses casos também temos trabalhado com a Acnur e outras instituições até para esclarecer muitos casos. Infelizmente, às vezes demora mesmo, nesses casos de direitos e cidadãos que estão com a sua razão, tem demorado e leva o tempo, não é? Que leva este tempo de detenção. Portanto, se o Estado ou o CNR deve compensar o cidadão nestas situações, ou, digamos, não sei o que fará, né, nestas situações, como o Estado irá compensar um cidadão que foi detido, né? Portanto, isso é uma situação que, se calhar, o CNR depois pode rever. Nesta fase do coronavírus, como é que as autoridades estão a agir? As detenções continuam, nem por isso? Quais são as condições nestes centros? Neste momento, não temos assim tantas detenções, porque houve mesmo um abrandamento por causa deste Covid, né? Mesmo os cidadãos que estão com vistos normais em território nacional já caducados, tanto são considerados válidos, né? Então não tem havido muitas detenções, não tem havido muitas apreensões, etc. Apenas aqueles que estão mesmo dentro dos centros estão ali. Mas não quer dizer que paramos de trabalhar. Não tem havido muitas detenções, mas não quer dizer que parou-se de fazer. Muito bem, já vamos passar a palavra ao Munga e ao Sr. Kali, que estão a pedir a palavra para poder intervir nessa questão das detenções, se continuam ou não as condições dos centros. Não é nesse sentido, Sim. É simples. Não. É irónico quando diz que os imigrantes cujos documentos caducaram por causa da Covid não são considerados como cidadãos ilegais, enfim, o Estado acabou por validar. Não isto que a verdade mostra, não é? Não, na verdade é uma solução que o próprio Estado já lançou mão. Enfim, se o Estado faz isso com os imigrantes, por que não faz isso com os refugiados e requerentes de asilo? Enfim, então, reparei, é uma questão simplesmente de vontade política. Se o Estado fez isso atualmente por força do Covid, porque que ao longo desse tempo todo que nós vamos discutindo, debatendo sobre a questão da validade dos documentos dos refugiados e requerentes de asilos, o Estado não adotou a mesma solução? É estranho. É aquilo que eu disse, não é uma situação, não é uma decisão que deve ser tomada unilateralmente pelo Serviço de Migração. Como você vê, e a nível nacional de todos os outros estrangeiros, uma decisão foi tomada pelo governo. Então, não pode, o SMED pode propor, mas é uma decisão que tem que sair mesmo do governo. Portanto, fez bem a questão, por que não estender também para os refugiados e requerentes de asilo nessa situação? Daí que eu digo, pronto, eu vou levar essa sugestão e vamos ver qual é a solução melhor aplicada. Senhor não diga Kali. que eu não concordo, tem toda a razão. O SME acaba por levar por tabela, repare, nós estamos a sacar toda a responsabilidade do SME. E porque também temos aqui a ausência do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que podia também esclarecer-nos, integra o Conselho e podia também ajudar-nos a esclarecer algumas questões. Vamos passar daqui a pouco para o senhor da OIM, que está a pedir um ponto de ordem há um bom tempo, mas, Sr. Kali, para além do que quer dizer, eu gostaria só de confirmar um dado. A nossa representante do SME diz que por força da Covid houve redução das detenções. Conseguem sentir isto no vosso dia-a-dia? Como ela diz, é bom, eu estou bem compreender, mas até agora a governo já tomou uma decisão de dar a liberdade de tudo detido que estava lá no centro de 30. As coisas já iniciaram muito bem, estavam a sair muito, como é um documento de garantia de uma pessoa que está fora, que é parente, que tem documento, que é parente dessa pessoa detida. Mas
até agora não acabaram ainda. Estão Ainda lá. há lá detidos. Então, alguns estão lá, agora até agora, mas está parado no nível do PGR. Bom, a SME diz que já fez a força que ele deveria fazer. Mas no PGR, por controlar documento, fazer escusas, tudo, já está um pouco lento. Também, por esse caso do Covid-19, também é um problema de pessoal que está a trabalhar lá no centro de 30. Mas ele já fez força, nós estamos muito contentes da decisão da SME e da Justiça, do caso desse, de dar a liberdade provisória desse detido de 30. Eles já fizeram um acto que não estava bom. Se comportaram, fizeram uma vídeo que foi, mas nós já fomos, fizemos uma reunião, pedimos desculpa no governo angolano e no povo angolano por esse caso, por eles, que se comportaram mal. Depois o diretor da SME compreendeu, disse, bom, já está desculpado por esse caso, vou libertar essa pessoa provisoriamente que está no 30, socorro de garantia. E a pessoa, bom, essa já está, a processo está a continuar, mas só está pouco lento por esse momento. Esse momento está pouco lento. Está lento, não é? Como a doutora da SME está a falar agora de documento falso. Bom, tem muito, eu também acredito, mas o problema é que a porta do SME, por nós, está pouco fechada. Se ele foi aberto, deveria ter, não vai faltar de falso, mas não deveria ter muito, porque se eu posso ir até chegar na doutora e dizer, meu documento já está caducado, eu não tenho documento, o que é que eu posso fazer por ter esse documento? Ele me dá uma Ou seja, o senhor orientação. Diallo quer dizer que a existência também desta questão dos documentos falsos é fruto da inércia das instituições que deviam agir. É isso mesmo. Bom, desculpa, só isso que eu queria intervenir na parte da O doutora. senhor Sebastião, o senhor Diallo falava aqui na liberdade provisória. Enquanto advogado, gostaríamos que esclarecesse os nossos ouvintes o que é que isso vem a significar assim de forma muito breve. Tal como denuncia a própria expressão, é provisória na medida em que ele está numa condição, a sua liberdade ela é provisória, ou seja, ocorrendo algumas circunstâncias, ele poderá, por exemplo, voltar para a situação anterior. Que circunstâncias, neste caso, as mais comuns? Por exemplo, se voltar a infringir, se voltar a cometer, por exemplo, o mesmo crime, essa liberdade provisória deixa de fazer sentido. Portanto, ela é provisória nesse sentido. A lei permite sempre. E é engraçado nessa questão da liberdade provisória, porque eu sempre entendi que os imigrantes ou refugiados verdadeiramente encontram-se privados da liberdade. E não é uma simples situação de detenção. E para conceder liberdade provisória, tu só podes conceder liberdade provisória a alguém que está em prisão preventiva. Isso só acaba, no fundo, reforçar o nosso entendimento anterior. Se o Estado concedeu liberdade provisória mediante pagamento de caução ou mediante simples termo de identidade ou residência, é porque ele parte do pressuposto de que aqueles indivíduos estavam efetivamente preventivamente presos. E que muitas vezes também ultrapassa os prazos. Mas agora repare nessa questão de preventivamente presos. Pois. Mas como é que o indivíduo, que ele é encaminhado para o centro, para efeito da averiguação do seu cartão, se ele é válido ou não, ele fica preventivamente preso. Mas devia ser encaminhado para o centro para se averiguar a validade ou não deste documento? Eu até admito essa possibilidade. Mas ali trata-se assumente de uma simples detenção. E qual é o problema? E depois temos que distinguir a detenção da própria prisão preventiva. É que nos termos da lei das medidas cautelares, a lei 25/15, que o número é este, a detenção não pode ter duração superior a 48 horas. Se ele é um simples detido, que seja para efeitos de averiguação, volvidas as 48 horas, o Estado tem a obrigação de quê? De lhe restituir a liberdade. E quando o Estado não faz? Claro que o Estado está a incorrer em ilegalidade. O problema é este, nós sempre temos estado a defender, quer dizer, não estou a entrar na questão do próprio tempo em que eles ficam lá encarcerados, Sim. mas a questão é essa, se o Estado hoje decidiu lançar um instrumento, e é louvável,
de conceder liberdade provisória àqueles indivíduos, na verdade o Estado acabou por reputá-los como cidadãos que estavam efetivamente presos preventivamente. Porque, de outra forma, aqueles cidadãos, 48 horas após a sua detenção, eles deviam ser imediatamente soltos. Diz, por exemplo, a nossa colega, é muito bem, o Estado, como há um fluxo enorme de falsificação de documentos, enfim, o CNE não tem uma outra solução senão averiguar e encaminhá-los para lá. Até ali tudo bem. Agora, mas o CNE não tem o direito de manter os indivíduos lá por mais de 1 ano, 7, 8 meses e depois. E como é que fica a subsistência da própria família? Exatamente, para aí que íamos. E é engraçado, nós vimos situações horríveis no centro, situações do tipo que o indivíduo, o procurador quer se pronunciar sobre a situação do mesmo refugiado, do detento, refugiado, imigrante, ou aspirante ou requerente de asilo. E às vezes fica, por exemplo, a depender de uma informação que deve ser passada pela esposa dele. E às vezes a esposa não tem dinheiro para se deslocar ao centro. E nesses casos, o que é que devia ser Mas feito? não pode ir ao centro porque ela está na praça a vender para poder dar sustento aos filhos. O esposo está lá detido. Repare, é uma situação claramente dramática. Acaba-se por violar os direitos deste Claro que indivíduo. viola, Agora, claramente como que viola. reclamar que o Estado restitua ou haja aqui alguma indemnização, sei lá, porque há aqui uma clara violação dos direitos deste indivíduo. Claramente que é que mais do que nós reclamamos, mais do que nós atacamos as consequências, porque é que não atacamos As causas. as causas? Nós podemos atacar as causas. Como fazê-lo? Como fazer é simples. Os indivíduos não podem ficar, se esta é uma condição de detidos, simples de detentos, não podem ficar mais de 48 horas detidos. Se o SME quer averiguar, o SME tem de criar condições para, em tempo célere, se pronunciar sobre a validade de um documento ou não. O SME não se pode dar ao luxo de se pronunciar quando bem entender. Pai, se você não tem condições de se pronunciar sobre a validade daquele documento, então não prenda o camarada. Então, para isso, o CME recruta indivíduos, recruta lá, reforça lá. Essa questão também não é do SME, mas o CME acaba sempre por levar por tabela. Porque, até por ironia do destino, quem preside o próprio Conselho Nacional é o diretor do SME. Pois. Portanto, a questão é essa, nós podemos atacar o mal pela raiz. Agora, quando nós tivemos histórias de indivíduos que foram detidos, ficaram lá presos por mais de 6 meses. Claro que, à luz do nosso ordenamento jurídico, olhando para os princípios gerais, é sempre possível responsabilizar o Estado. Mas nós temos um problema grave relativamente à responsabilização do Estado. É que não há um histórico nesse sentido. Não havendo histórico, não há situações, não há relatos de processos que foram intentados contra o Estado e o Estado pagou a indemnização. Isso até podia acabar por surtir um efeito dissuasor, de alguma forma, enfim. Mas como não há isto, como o Estado nunca foi responsabilizado, não há, por exemplo, não tem conhecimento de nenhum caso, o que acaba a fazer? O próprio juiz que recebe o processo acaba também por estar numa condição relativa à intimidação. Mas E o próprio indivíduo também não tem como exigir isso do Estado porque já se sente numa situação de vulnerabilidade. Mais do que vulnerabilidade, é uma esperanças moribunda. Quer dizer, assim, mas eu vou intentar essa ação contra o Estado, mas será que eu... É para aqui que chamaríamos aqui a ação das organizações não governamentais? Nós temos feito isso, por exemplo, a Munga faz muita advocacia social nesse sentido. Aliás, isso aqui é um exemplo concreto de uma advocacia social. Nós queremos, no fundo, mais do que criticar, a Munga apresentar soluções. E soluções que decorrem da própria lei. E a lei é clara, diz, a detenção não pode ser superior a 48 horas. Então, nós vamos convidar o pessoal do SME, que normalmente acaba na prática por conduzir essas operações, essas operações, enfim, vamos convidar o pessoal do SME que efetivamente respeita a lei das medidas cautelares. Como vocês não estão em condições de se pronunciarem sobre os cartões num prazo que a lei prevê, então deixem de prender aqueles camaradas. Daqui a pouco vamos reforçar as soluções, porque vamos caminhando já para a meia hora última do nosso programa. Eu gostaria de passar a palavra para a OIM, antes de dizer aquilo que vem pretendendo acrescentar ao que já foi dito em relação à questão das detenções, os documentos, enfim. Não haveriam mecanismos diferentes que talvez respeitassem melhor os direitos destes nossos irmãos, que não fosse a privação da liberdade? Obrigado. Primeiro, para haver um mecanismo apropriado para a prevenção dessas situações, o governo deve, em primeiro lugar, se organizar.
a organização parte dos dados. Me refiro a isso porque, se nós voltarmos atrás, historicamente voltarmos atrás, o país recebia migrantes de toda parte do mundo. E esses imigrantes não eram controlados. Mesmo estatísticas do Estado angolano, não tinha exatamente quantos imigrantes que estavam no país. É na base, e pela abertura que o governo teve recentemente, acho que há 2 anos atrás, se não me engano, a solicitar os imigrantes ilegais para abandonar o país, ir se organizar e voltar com a papelada para o país. Fomos chamados como a OIM, pelo Ministro do Interior, para nos informar as ações do Estado a tomar acerca de imigrantes cá em Angola. Isso é que, segundo o governo, é para organizar os dados e saber aonde que estão os imigrantes e saber os benefícios desses imigrantes. Porque um imigrante num país é um motor, traz o desenvolvimento. Se nós recorrermos atrás, em todos os países desenvolvidos, todos recorreram aos imigrantes. Porque muita gente pensa que os imigrantes são aqueles ilegais. Não. Essa é uma coisa que deve ser esclarecida, que o povo angolano deve saber que o imigrante não é só aquele que vem ilegal no país. O imigrante é todo aquele que vem à procura de uma oportunidade. E temos até o caso dos Estados Unidos da América, por exemplo, que é um país praticamente constituído, desenvolvido à base do trabalho de migrantes, que dizes migrantes com qualidades, não é? Exatamente. Migrantes com alguma profissão. Há a primeira, a segunda, a última geração de imigrantes. Todos os imigrantes são aceitos nos países, mas isso é a razão pela qual que a OIM sempre advoga, faz uma advocacia que essa migração seja ordenada e em segurança. Ordenada em segurança porque os governos que recebem os imigrantes vão ter o benefício. O país onde que saiu o migrante vai ter o benefício. O próprio migrante em si também vai ter o benefício. Essa é a razão, o ponto focal é esse. Essa abertura que o governo teve de organizar e evitar a exploração desses imigrantes, de pedir que os imigrantes saíssem da própria vontade, ele carregando tudo que eles tinham, é uma grande coisa que o governo fez. Mas o que se coloca é, Sr. Alberto, nem todo migrante pode ter esta oportunidade de voltar para a sua terra, porque muitos fogem de algum problema qualquer. Onde que estou a chegar? Onde que estou a chegar? Depois dessa fase, os Estados agora têm que pôr os mecanismos apropriados, saber qual é o imigrante que nós temos. Isso através de um perfil migratório. Pois. Isso aí vamos definir, vamos saber por que esse imigrante está aqui, qual o objetivo, qual o benefício para o Estado. Qual foi a causa? Qual a causa que ele fez sair do seu país para cá. Porque mesmo todos os documentos ratificados por governos, inclusive Angola também ratificou certos documentos, como a União Africana, como o documento do Compact, Global Compact, queria dizer, o Pacto Global, sim. Os governos dizem de garantir a segurança e a estabilidade dessas pessoas ilegais nos países. Isso por quê? Porque já vão ter uns dados, base de dados para saber na província de Luanda temos X. É ali que nós, as instituições internacionais, vamos começar a chamar a atenção ao governo caso que surja um problema qualquer a essas pessoas. Se o Estado não tiver esses dados e quer organizar o seu país, o que ele vai fazer? Ele vai formar as instituições internacionais, como fizeram ultimamente. E neste caso, qual é o papel das instituições internacionais e também das representações diplomáticas? Ok. O papel principal da Agência das Nações Unidas para a Migração é advogar o país, dizer que deve tratar o migrante legal ou não documentado com segurança, com respeito, respeitando todos os direitos humanos. Primeiro tem que salvaguardar a vida dessa pessoa. Salvaguardar a vida dessa pessoa tem que lhe interrogar, tem que saber por que saiu do país dele. A partir daí tem um mecanismo apropriado que deve ser criado ou já está criado de encaminhamento. Esse mecanismo de encaminhamento vai facilitar do Estado conhecer, nós temos um cidadão
no estado dele é legal, porque quando estamos a falar do refugiado, é muito diferente com os imigrantes. Sim. O refugiado fica num país, não trabalha, não produz, primeiro, não trabalha, não produz durante um certo tempo. Mas para um migrante, não. A categoria do migrante vem para trazer um desenvolvimento em qualquer país, desde que seja bem governado. Então, é nesse ponto que eu queria dizer que o governo angolano, na minha perspectiva como alguém da Agência das Nações Unidas para a Migração, ele deu uma abertura às instituições internacionais e nacionais para que, dentro dos debates, dentro da conversa, o approach, dentro das conversas que vão ter com o Estado, então colocar os pontos necessários. O que o Estado deve velar para proteger essa gente, para proteger um imigrante irregular. E isso vai facilitar de que o governo tenha o seu benefício a esses imigrantes. Agora, a outra coisa que queria mencionar aqui é relacionado como o fluxo em si, né? O fluxo de imigrantes no país. Na realidade, o SME está trabalhando, porque temos trabalhado juntos, sei muito bem que tem trabalhado com o OIM, para poder levar a mensagem até inclusive aos seus efetivos no terreno. Mobilizar o seu pessoal de como receber o migrante, de como ele tratá-lo. Ou seja, há um certo desconhecimento dos procedimentos até da parte de quem deve aplicá-los, é isso? A princípio, no passado, não houve um respeito total para o migrante. Por quê? Havia relatos no passado que dizia basta um oficial se cruzar com o imigrante, tinha uma noção, ou dar dinheiro, se não dá dinheiro, ou fazer o que ele quer com esse imigrante. Esteja ele legal ou não? Não vou para o legal. Não vou para o legal, vou muito para os ilegais. Para o legal, há um problema sério. O problema sério para o legal é para aquelas pessoas que vieram para o país, por exemplo, numa situação legal, e não ajustar as suas contas, ter o papel adequado para fazer o seu trabalho, fazer o seu serviço, e a imigração vai acima daquela pessoa porque não tem documentação que ele autoriza para fazer o trabalho que ele está a fazer. Isso é lógico que ele tem que seguir umas certas normas. O que acontecia? Essas pessoas pagavam, por exemplo, no passado pagava para estar livre, fazer o seu trabalho. Caso esse que hoje em dia acho que tem crença que não está a existir, porque já existem várias denúncias dentro do Estado, apesar que existe por aí, mas a diminuição de facto desses factos. Mas, ao mesmo tempo, queria também focar um bocadinho sobre a detenção que mencionaram. De facto, sim. A detenção existe em todos os países. Em todos os países do mundo existe detenção dos irregulares. Nós, como a OIM, trabalhamos em vários centros, tanto faz na Europa, na América e aqui na África. O que serve a detenção? A detenção não serve para como uma prisão, não. Os centros de detenção são centros que os oficiais de imigração optam para colocar essa pessoa, esse imigrante, nesse lugar, por uma causa, prevenção, número 1. Número 2, encontrar os mecanismos. O mecanismo, esse, é de livre sua vontade de voltar ao seu país. Número 1. Se o migrante não tem nenhum problema com o país, há certos países, eles têm tido flexibilidade de manter esse migrante, sabendo também qual o benefício se esse imigrante manter no país. Primeiro, vai saber por que saiu. Será que houve um problema no país dele? Se não houve problema, o que traz como bagagem? O que vai dar ao país? Depois desse todo o processo de análise, é aí que toma-se uma decisão. O repatriamento voluntário, quer dizer, um repatriamento bem organizado. Esses repatriamentos, quando e como é que são efetuados? Geralmente os estados, eles fazem o repatriamento dessas pessoas. Aqui a nível do país, na nossa realidade. Na nossa realidade, eu posso me referir que a OIM tem trabalhado com o SME, com o Centro de Detenção de Viana, para assistir aqueles
irregulares, imigrantes sem documentos, que estão na detenção, no centro de detenção, voltar aos seus países, isso em colaboração com as embaixadas. Aqui também tem um pormenor a chamar a atenção, os imigrantes e os refugiados, ou asilos políticos. Eles há necessidade deles contactar as suas embaixadas. Vou dar um exemplo. Nós tivemos esse caso recente da pandemia que nós temos, o mundo inteiro, que certas vezes, certos países, as embaixadas não sabiam o número dos seus concidadãos que estão no país. Isso é um erro total. É um erro total. Os imigrantes devem reportar, junto às suas embaixadas, dependentemente do seu estatuto, se é legal ou ilegal. Isso é para quê? É para o melhor controle. Aqui, a olhar para a nossa conjuntura, por exemplo, o mais adequado não seria substituirmos, já que há toda esta dificuldade no processo de aquisição da documentação, de renovação, ou seja, estamos estagnados em relação a isto. Não é mais adequado substituirmos o termo ilegal em indocumentado, por exemplo? Sim, é indocumentado. Podemos substituir esse termo, de facto sim, porque geralmente todo mundo fala ilegal. É por isso que é uma palavra que para todo mundo entender. Mas nos nossos documentos relatórios nós falamos de undocumented, indocumentado. Sim. E por uma questão de tempo, já que falava aqui também da possibilidade que existe de repatriar o indivíduo em causa, há custos no processo de repatriamento? Existem custos, sim. Os custos são elevados de acordo com os aviões ou a rota que a pessoa vai ter. Tem que pegar para chegar ao seu país. Se prendem apenas com a passagem ou há outra série de despesas que também são acopladas a isto? Na Operação Transparente, por exemplo, a OIM assistiu um grupo de imigrantes que depois também tiveram benefício de pacote de reintegração. Todos aqueles que vão em nome da OIM, eles têm tido o pacote de reintegração. O pacote de reintegração para conseguir reinstalar o seu país. Mas esse retorno é voluntário. Eu posso mencionar que nessa mesma área de repatriamento, no ano passado, depois no processo de Operação Transparente, a OIM chegou ao centro de detenção, era para assistir quase um grupo elevado dos imigrantes. Mas há uma coisa, os imigrantes são livres de decidir, de dizer se vai ou não. Mas tem-se lhe dado essa possibilidade de decidir? Sim, tem. A SMS sabe que a gente que está aí, outros imigrantes que estão lá no centro, já deverá ser repatriado, por exemplo, há muito tempo. Como é um processo legal, a OIM não pode pegar alguém à força. Quem pode fazer isso é o Estado. A OIM só está lá a apoiar aqueles que querem voltar. Muito bem. Vamos só passar rapidamente a senhora Catarina, para além de outras questões que são necessárias que nos reforce em relação àquilo que dizia o senhor da OIM e fez aqui referência a custos elevados neste processo de repatriamento. Normalmente, quem é que os assume? Que instituição do Estado assume esses custos? Em primeira instância, quem deve assumir os custos de repatriamento é o próprio cidadão, em primeira instância. Independentemente da sua situação econômica, vamos olhar para a nossa realidade, em que estão desprovidos de emprego, de documentos. Então, como é que vão conseguir assumir estes custos? Estamos a falar do cidadão em situação irregular no geral. No geral, em primeira instância, o próprio cidadão. É aquilo que falou do repatriamento voluntário. Portanto, o cidadão estrangeiro, se tiver possibilidade, ele próprio, portanto, pode arcar com estes custos. E se não tiver, quem os assume? Se não tiver, quem assume, consequentemente, é o Estado. E não estamos a falar de valores baixos, são mesmo os custos altos. Em média, quanto é que custa repatriar um cidadão, independentemente da sua origem? Isso vai depender dos custos, portanto, dos voos, daquilo dos aviões, tanto os custos das companhias aéreas, muitas das vezes as rotas eles têm que fazer escalas, portanto, tudo isso é incluído em um pacote inteiro, tanto é o repatriamento do cidadão até o seu ponto de destino. Para isso também temos que contar com o próprio apoio das embaixadas, portanto o cidadão não vai chegar ao seu país de destino sem nenhuma documentação e total. Isso tem que ter o concurso dos países de que são originários para que este repatriamento ocorra. Mas os custos são elevados, portanto isso depende do meio que vai ser utilizado para o repatriamento, as condições e etc. Estamos a falar de muito dinheiro e os cofres de Estado têm realmente sofrido muito e daí as dificuldades também é efetuar esses repatriamentos. Neste momento podemos assim avançar estatísticas?
De repatriamentos? Não. Não. Então temos dificuldades com as estatísticas em todas as áreas. Vamos daqui a pouco passar rapidamente para a questão dos cidadãos ruandeses e também as políticas de reassentamento e integração, porque estamos a caminhar para o final, mas antes eu gostaria muito rapidamente que cada um pudesse contribuir na seguinte questão. Ao olharmos levantaram-se esses problemas todos que têm a ver com a renovação da documentação, prevê-se fazer este censo da população migrante para que esta situação se possa resolver. Podemos, com a inércia da instituição que devia atribuir a documentação, dizer que temos cidadãos apátridas em Angola? Temos? Eu não creio que a situação de falta de atribuição de documentos tenha a ver com a situação de apatria. Não contribui? Não, de maneira nenhuma. Mas nós temos apátridas em Angola? Podemos dizer que sim, temos algumas situações que podemos considerar apatridia. Mas quantos é que são controlados mais ou menos pelas autoridades? Não posso precisar, porque tem a ver também com a situação de cidadãos que estão em território nacional e, portanto, muitos até já tiveram filhos, portanto, tem a ver com gerações e não lhes é reconhecido nenhuma nacionalidade, nem a nacionalidade angolana. E então estão nessa situação. Todas essas Isto situações... não preocupa o Estado angolano? Preocupa, com certeza. Isso é uma situação que tem que ser resolvida, porque são cidadãos que estão em território nacional e, por falta de uma definição de nacionalidade, estão desprovidos de documentos. Portanto, a apatridia é que leva à falta de documentação como tal e, portanto, os seus direitos aí também ficam feridos. Portanto, todas essas situações de apatridia, a verdade tem que ser resolvidas pelo Ministério da Justiça, que é o órgão tanto que gera a atribuição da nacionalidade, é que resolve essas situações. Infelizmente o Ministério da Justiça não está, a organização convidou um representante e temos aqui a cadeira vazia, mas uma última questão em relação à questão da apatridia. Eu sei que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o ano passado, aderiu à Convenção, das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Apátridas, na pessoa da Secretária de Estado, Ana Celeste. Assistimos a este ato e, nessa altura, automaticamente comprometeu-se em velar por esta situação. Podíamos dizer que sabe, já que temos aqui a ausência do Ministério da Justiça, mas sabe de alguma ação que está a ser, por esta altura, efetuada para que se possa concorrer para a eliminação desta situação em que se encontram alguns dos cidadãos, embora não precise números, mas diz que existem no país em relação à questão da eliminação da apatridia? Sim, quanto à questão da apatridia, existe, portanto, um trabalho todo que está a ser feito para, portanto, a elaboração de uma legislação própria para essa classe de cidadãos. Portanto, é um trabalho que está a ser feito, acredito, pelo próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Claro, também conta com o concurso da imigração e, portanto, o Ministério do Interior. Portanto, que será uma melhor maneira de começar a resolver o problema tendo uma legislação própria e que vai regular todas essas situações e como serão resolvidas. Portanto, este é o trabalho que eu tenho conhecimento que está a ser feito, né? Que está a ser encaminhado, portanto, vamos esperar que chegue a bom porto para resolver a situação destes cidadãos. A extinção do COREDA e a instituição do Conselho Nacional do Refugiado, esta vacatura levou a que o SME pudesse gerir estas questões ligadas, por exemplo, à temática dos refugiados, e acabamos por ter aqui um SME que faz um duplo papel de árbitro e jogador ao mesmo tempo. Por quanto tempo é que nós vamos continuar a assistir, de facto, a esta situação, já que isso pode levar a várias consequências? Não digo que... O empreiteiro não pode fiscalizar-se ao mesmo tempo, não é? Exatamente, mas, portanto, eu não digo que vai levar assim a tantas consequências. A questão dos refugiados é uma questão primordialmente tratada pela imigração. O que é que acontecia? A presidência do COREDA era do Ministério da Justiça e, portanto, os processos, toda a investigação, todo o trabalho sobre imigrante é tudo feito na imigração. Portanto, não deixou de existir o Conselho como tal, não deixou de existir o órgão multissetorial.
apesar da presidência Mas quando é que ser- vai existir de facto para que hajam reflexos diretos na vida dos cidadãos? É isso, este é assunto que, portanto, só com o tempo poderá dizer. Então, há um trabalho todo a ser feito, só o tempo dirá essa organização. Eu não posso aqui avançar que na data X ou na data Y. Há um trabalho a ser feito, o Coreda está aí, o CNR está aí, tem reunido, sim. Portanto, vamos esperar os resultados quando eles vierem. Só mais uma questão, desculpem que esteja aqui, é necessário mesmo que nos possa aqui informar em relação a questões ligadas da competência das entidades governamentais. Gostaria aqui de trazer, antes de passarmos para as conclusões que têm a ver com as políticas da integração e reassentamento que existem, a situação dos cidadãos ruandeses. Nós sabemos que os que têm acesso de estatuto de refugiado, muitos deles por razões objetivas e subjetivas, se pudermos assim considerar, não voltaram para o seu país. De que forma é que o governo angolano analisa essa questão e que tipo de soluções é que temos estado a procurar? Portanto, as soluções quanto aos cidadãos ruandeses são até previstas na lei. Portanto, aos cidadãos ruandeses foi dada a oportunidade àqueles que quisessem permanecer em território nacional permanecessem, portanto, passando para o regime geral, portanto, com a atribuição de autorizações de residência. Mas isso está a ser implementado? Isso está a acontecer? Está a acontecer, acontece, portanto, podemos ter algumas exceções, se calhar algum atraso, porque... Que exemplos é que temos, assim, factíveis? Temos exemplos, portanto, de cessação do Estatuto de Refugiado. Já muitos cidadãos tiveram essa oportunidade, ou foram muitos processos que foram instruídos, mandados ao Ministério do Interior para cessação, e depois atribuídos os cartões de residência. Temos tido muitos exemplos destes cidadãos, mas por altura da cessação das razões que deram causa portanto, ao Estatuto de Refugiado de muitos ruandeses, foram feitas várias informações, foram feitas palestras com estes cidadãos para informar, portanto, todas as questões e quais eram os direitos que lhes cabiam. Tínhamos a informação de muitos que estavam aqui há muitos anos, com famílias e filhos e netos e etc. E foi dada essa oportunidade para eles, portanto, recolherem, juntarem estes documentos, fazerem a cessação do Estatuto de Refugiado para a atribuição do cartão de residência. Não sei se posso contribuir. Pode e deve. Sim, mas a questão dos ruandeses não é tão simples como ela é colocada. Se é verdade que alguns cidadãos aderiram à possibilidade de voltarem para os seus países de origem, outros eventualmente aceitaram converter o seu estatuto de refugiados para residentes, mas isso não acontece com a maioria, por uma razão muito simples. O problema é que o grosso de cidadãos ruandeses sediados em Angola são indivíduos que grosso modo, estão implicados daquela guerra fratricida, no genocídio que ocorreu em Ruanda. No Ruanda, sim. E o problema é que, para a conversão da condição de refugiado para cidadão residente em Angola, estrangeiro residente em Angola, um dos requisitos que a lei exige é exatamente o passaporte. Acontece que 98% dos ruandeses não têm passaporte. E o único meio de aquisição do passaporte é através precisam necessariamente de se deslocar para o país de origem, ou para a sua respectiva embaixada, a fim de tratarem de todo um procedimento que os habilitará à aquisição de um novo passaporte. Ora, se eles já estão, de alguma forma, marcados, dificilmente terão como conseguir esse documento. Aliás, até chegou a ter nós mais grave do que isso, de indivíduos, de ruandeses, que voltaram para o país de origem, a fim de obterem um passaporte, postos lá, foram privados da liberdade. E nunca mais. Aí há vários relatos do género, até inclusive alguns colocados na internet, no YouTube, enfim. Esse é um grande desafio do Estado angolano. O Estado angolano não pode fazer vistas de mercadores relativamente à situação dos ruandeses, porque é uma situação específica, uma situação concreta, que é completamente diferente dos demais casos. Portanto, o que aconteceu no Ruanda, o genocídio, é de conhecimento público,
portanto, e a nós não estranha a forma como se faz a justiça em África. Sabes que nós ainda somos um povo muito, enfim, de ressentimentos, vingativo, etc, etc. E realmente os cidadãos ruandeses têm essa dificuldade em converterem a sua condição e nesse de caso, refugiados. como é que eles o podem fazer na legalidade? A grande questão é, o problema o desafio que nós colocamos ao Estado é se é possível a adoção de um mecanismo que permita a conversão desses cidadãos sem que isto implique o seu deslocamento para o país de origem, em função de todo um risco que eles correm. Aliás, se nós olharmos para as próprias causas da imigração ou do deslocamento em massa de pessoas, tendencialmente são casos em África, sobretudo, de ordem econômica ou de ordem política. E no caso dos ruandeses, são, efetivamente, motivações políticas. Exatamente. Portanto, e é difícil, não sei como é que o Estado angolano vai resolver isso. Deixa-me só adiantar mais algumas coisas, estou a ver do tempo a voar. Está mesmo. Um outro problema um outro problema que os refugiados enfrentam tem a ver, por exemplo, com a restrição à liberdade da iniciativa privada, da iniciativa econômica. Nós tínhamos um regulamento qualquer a nível do Ministério do Comércio, por exemplo, que colocava um conjunto de obstáculos aos refugiados para, por exemplo, adquirirem um avaral comercial. Aliás, disse aqui bem o representante, que os imigrantes hoje têm imigrantes ou refugiados têm alguma dificuldade em abrirem conta bancárias. E deu o exemplo dos Estados Unidos, que eu posso aqui adicionar, o exemplo do Brasil, o exemplo da Argentina, enfim, que são países cujo tecido empresarial foi, sobretudo, construído à mercê de todo esse fenômeno imigratório. E repare, e nessa questão de imigração é preciso que nós sejamos muito sensíveis. Todos nós somos imigrantes por natureza. Rapaz, deixa cá um exemplo paradigmático. Repare que o nosso antigo presidente da República e a família hoje são imigrantes no estrangeiro. Exatamente. Até os decisores políticos são potenciais imigrantes, por isso é necessário que haja muita sensibilidade nesse sentido. Um outro grande, para terminar a minha intervenção... Então, a questão que você coloca às vezes é entre a questão da legalidade e o lado do humanismo, o que é que deve pesar na tomada das decisões? Os imigrantes já têm uma condição especial e nós temos que olhá-los assim, uma condição especial. Exatamente. Aliás, eu sou particularmente entendo, a minha opinião pessoal, em função daquilo que eu leio e que eu vejo pelo mundo, que relativamente, por exemplo, a algum segmento imigratório, algum segmento de refugiados ou requerentes de asilo, ou até de alguns imigrantes, portanto, cá no nosso país, eu acho que o Estado angolano deveria fazer tal como Portugal fez a coisa de 5 anos atrás, devia legalizar todos esses indivíduos, claro, definindo pressupostos, enfim, não faz sentido... Aliás, traçando o perfil de cada um deles, pode facilitar... Se eles não estiverem em conflito com a lei, por que não legalizá-los? Não faz muito sentido, repare, os imigrantes, eles exercem um grande contributo naquilo que é o produto interno bruto. Enfim, não faz muito sentido que indivíduos que estejam aqui em Angola há mais de 25 anos continuem a ser tratados como enteados, não faz muito sentido. Embora, enfim, a lei estabeleça aqui uma espécie de equivalência entre o cidadão nacional e o imigrante, mas na prática é que o imigrante continua a ser um cidadão de segunda. O imigrante não deve ser, não pode ser não deve ser visto nessa perspectiva. Portanto, devíamos, se calhar, aqui adotar um instrumento que permitisse a legalização massiva de indivíduos que estão aqui em Angola há bastante tempo, claro, definindo condições e pressupostos, mas eu acho que só o Estado angolano sairia a ganhar com isto. Portanto, não fazendo isto, acabamos por estimular o quê? Situações, por exemplo, de extorsão, enfim. Aliás, a extorsão só existe exatamente por causa de um quadro burocrático que nós temos em Angola. Para terminar a minha intervenção, não menos importante, é a questão das detenções dos imigrantes, quer imigrantes, quer refugiados, quer requerentes de asilos. A lei é clara, a lei diz assim, a lei diz, o estrangeiro, quer o nacional, eles têm um estatuto de equivalência, salvo situações específicas. O estrangeiro, claro que não pode votar por razões óbvias. Se eles estão do ponto de vista legal, estão numa situação de equivalência, significa dizer, por exemplo, que a lei das medidas cautelares também se aplica a eles. Então, como é que eu posso entender que o Estado angolano tem uma espécie de uma carta branca relativamente a prisões de imigrantes? Ou seja, há um vácuo. Não é que exista um vácuo, não, a lei é clara.
Na implementação da lei, em relação aos imigrantes. Nem sequer existe um vácuo, que é que é uma interpretação errônea da lei. Se a lei diz que a prisão preventiva não pode exceder o prazo Y, são ali 6 meses, no máximo 8 meses, findo este prazo, isso resulta claramente da lei, findo este prazo, os indivíduos devem ser restituídos à liberdade. Por que é que um imigrante, quer dizer, pode ficar 12 meses detido, privado da sua liberdade? Por quê? Por que é que nós não aplicamos? O SME pode depois responder-nos a isso. Não faz qualquer sentido. Por que é que não se aplica a lei das medidas cautelares aos imigrantes? Por quê? Não faz qualquer sentido que um indivíduo, pelo simples facto de ter cometido uma infração migratória, é tratado de forma muito mais gravosa, por exemplo, que um homicida. Repara, o homicida, se ele for detido, envolvido 8 meses, não for legalizado, ou por exemplo, o Ministério Público não acusar, ou a prisão preventiva, o prazo de prisão preventiva, existir excesso de prisão preventiva, seja qual for a natureza do crime, a lei diz que ele deve ser, que a liberdade dele deve ser restituída. Aliás, vimos agora no Zeno, quando esteve detido, a liberdade foi restituída em função do que? Do excesso de prisão preventiva. Então a questão é, por que que uma simples infração migratória chega a ser muito mais gravosa na medida em que o indivíduo fica lá o tempo que as autoridades acharem que ele deve ficar, quando na verdade a lei estabelece limites para que ele seja privado da liberdade. Senhora Isso Catarina, é algo que deve ser resolvido Senhora com Catarina, alguma urgência. esta alergia à aplicação da lei das medidas cautelares aos imigrantes, o que é que se está a passar? Porquê? São questões mesmo muito delicadas. São delicadas, mas precisam de algum esclarecimento. Precisam de algum esclarecimento. Eu acredito que deveria estar aqui alguém do Departamento de Fiscalização para explicar essa situação. Infelizmente não trago informações sobre tempo de detenção e mesmo, como já tinha dito, não tenho estatística de quantos cidadãos se encontram nesta situação. O que eu posso dizer, né, e dar aqui a minha opinião é que concordo. Realmente a infração migratória não é um crime. O cidadão que está em situação migratória irregular não é um criminoso. Portanto, não pode ser tratado como tal. E eu concordo com aquilo que disse. Portanto, e é também uma realidade que isto acontece. Temos cidadãos há muito que estão detidos nesses centros. Portanto, existem todo um trabalho a ser feito e tem a ver também com os custos de repatriamento e outras situações, se calhar, que concorrem para isso. Acaba por ser, às vezes, mais fácil regularizar a situação do imigrante que repatriá-lo, não é? Depende da política que deve ser adotada em cada uma das situações. Portanto, cada cidadão que está ali tem o seu próprio historial e depende das razões que o levou a estar ali. Muitas das vezes não são razões migratórias como tal. Portanto, digamos que deveria estar alguém mesmo aqui de especialidade para com maior propriedade para poder falar e responder a esta situação. Muito bem, nós estamos mesmo a terminar. Eu preciso que cada um dos nossos presentes faça a sua nota final e talvez pudermos englobar aqui, vamos começar pelo Sr. Alberto da OIM, a questão das políticas de reassentamento e reintegração social dos imigrantes. Eu acho que foi uma conversa boa, no meu ponto de vista, porque essa conversa traz noções aos Estados-membros de como gerir a situação migratória em qualquer país, em particular Angola. Em termos de reintegração, eu acho que iria num único sentido. Para o governo ou para reintegrar alguém, precisa de ter primeiro um perfil desse imigrante. É por isso que voltaria atrás para dizer que há necessidade de criação de dados de base, que o Estado crie base de dados de todos os imigrantes e ter um seu perfil. E esse perfil vai permitir que o Estado analise as condições desse imigrante e faça o seu enquadramento apropriado. Sem esquecer que a necessidade sempre em toda a decisão ser tomada pelo Estado deve incluir, deve constar os direitos humanos, deve respeitar os direitos humanos. Muito bem. Senhor Diallo, para terminar. Muito obrigado. Eu estou muito contente dessa conversa de hoje, que já
eu penso que vai fazer muito claramente da situação imigratória em Angola. Também eu vou dizer que na senhora de imigração queria que ela me releia essa conversa muito alta e que eu lhe pedi assim, de fazer muito favor de saber que a organização oeste-africana, uma organização que existe, que quer uma relação muito alta entre a imigração e o povo angolano por uma integração pacífica no cima do leste angolano. Assim, eu queria que ele ter confiança nessa instituição por facilitar o cadastramento da comunidade oeste-africana, por facilitar alguns trabalhos, como diz nosso confrère do OIM, porque Angola vai saber quantas pessoas que ele tem de imigrantes legais e quantas que não têm legais. Por facilitar o trabalho, nós vamos pedir a alguns que não estão legais, se tem uma oportunidade dele, a lei permite a ele de ficar legalizado, que ele fica legalizado de forma normal, por fazer uma fixação de residência. Se também não lhe permita, eu penso que a comunidade oeste-africana, conjunto com as embaixadas dele, que se conhece, e o povo também, vão fazer uma reflexão como é que eles vão lhe fazer repatriar do país pesavelmente, dando disciplina, que tudo fica normalizado. Muito bem. Muito obrigado. Senhora Catarina, para terminar. Só para dizer que esta conversa foi um exercício muito bom. Eu levo daqui muitas sugestões, muitas soluções, e com certeza eu vou fazer chegar à direção e daí fazer um esforço mesmo de fazer chegar a mais alto nível. Foi um exercício muito bom, para dizer que nós temos trabalhado com várias instituições, o Acnur, o OIM, mesmo o Munga, temos tido contactos com os representantes das comunidades, para de uma melhor maneira fazer a integração dos cidadãos na sociedade. É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complexo e é uma responsabilidade muito grande a do Serviço de Migração Estrangeiros. Concorre para este trabalho muitas questões sensíveis de Estado e de interesses em si. Eu acho que encontros como esses não devem se dar apenas por iniciativa da Rádio Eclésia, mesmo a nível do Serviço de Migração, podemos Da Umonga. Exatamente, da Umonga, não é? Da Umonga, portanto, mesmo o Serviço de Migração, se calhar, deve agora tomar a iniciativa de fazer mais mesas redondas, mais diálogo, mais abertura. E implementar o que sai das mesas redondas, particularmente. E implementar, portanto, a implementação, isso vai depois depender das próprias capacidades, portanto, e condições criadas para a sua implementação. Mas é um exercício muito bom, eu agradeço até ao Munga por essa mesa redonda. Desculpar aqui a falta de fornecimento de dados que me vi privada, portanto, mas é só de agradecer esta mesa redonda e a organização. Muito bem. Sebastião. Não, realmente foi um exercício muito produtivo, e para terminar, assim, a título de resumo, dizer que o problema, se calhar, dos imigrantes, refugiados ou requerentes de asilos, não tem muito a ver com o quadro legal existente. Acho que nós temos um quadro legal muito simpático. Tem sim a ver com a interpretação errônea e a aplicação errônea dos dispositivos que regulam os direitos, liberdades e garantias das pessoas. E deixamos aqui um apelo aos órgãos de segurança, aqueles cuja função é fazer cumprir a lei, no sentido de haver mais sensibilidade. Nós precisamos de muita sensibilidade, definitivamente respeitar essa lei e entender que a questão dos imigrantes e refugiados requerentes de asilos tem algumas especificidades que também, se não lhes for dada a entender, dificilmente eles vão conseguir agir, proceder de modo diferente. Então, é tarefa do SME explicar aos demais órgãos que intervêm
para a segurança nacional. Talvez descodificar também a linguagem técnica Mais para do que melhor justificar, entendimento. Um simples que explicar, por exemplo, que o Conselho Nacional não está a emitir cartões de validade. Por isso não detenham. Enfim, por isso esses indivíduos não podem ser reportados como cidadãos ilegais. Portanto, no fundo, adotar a mesma solução que se adotou agora relativamente aos imigrantes. No fundo, é uma questão de vontade política. Havendo vontade, efetivamente, nós conseguimos fazer as coisas. Muito bem. Deixa-me dizer então que é desta forma que nós colocamos um ponto final nesta mesa redonda que olhou para a problemática da imigração em Angola, caso especial dos migrantes e refugiados do Oeste Africano, problema dos apátridas em Angola, causas, consequências e soluções. Contamos com a presença do Sr. Diallo Mamadou Abdoulaye Kali, secretário-geral da Comunidade Oeste Africana em Angola, também do Sr. Francisco Sebastião, advogado da Omunga, ainda a Sra. Catarina Vitoriano, do SME, ela que é do Gabinete Jurídico, o Sr. Alberto Tomicha, a chefe de operações da Agência das Nações Unidas para a Migração. Convidamos o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que não se fez presente. Portanto, esta mesa redonda foi uma iniciativa da Omunga no âmbito do projeto Documentos para Todos. Somos todos migrantes, ninguém tem morada fixa na terra. É essa frase do Papa Francisco que se faz como que lema deste projeto Documentos para Todos, levado a cabo pela Omunga, financiado pela União Europeia e conta com apoios da Christian Aid e a Open Society, ou melhor, o CISA, claro está, com a colaboração da Rádio Eclésia, que garante essa transmissão. Agradecemos também a si, que esteve aí desse lado, a acompanhar-nos por via das plataformas digitais da Omunga, entre outras. A trabalhar para si estiveram o Siona Júnior e o João Beijo na garantia técnica. Tivemos aqui também a equipa da Omunga a garantir a emissão para as redes sociais, o Simão Rossi e as meninas. Tivemos aqui a presença também da Laura Macedo, que esteve a coordenar na globalidade esta mesa redonda. Dizer que este é um projeto que continua, certamente outras temáticas virão com outros convidados para que possamos refletir a situação dos imigrantes em Angola. Aliás, tal como tivemos a oportunidade de acompanhar aqui durante as explanações, países como os Estados Unidos da América, que são referência em desenvolvimento econômico, foram construídos praticamente de diferentes gerações de imigrantes. Há cidades como Buffalo, entre outras, que ainda estão abertas para a chamada terceira de migrantes. Há esta abertura para que se possa alavancar as economias nacionais. O meu nome é Esmeralda Chiaca Direito, foi um prazer tê-lo aí desse lado.